Oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Amanda Novaes e tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre aquarela. Hoje a telinha tá um pouquinho diferente porque eu quero mostrar para vocês como fazer um teste de estresse no seu papel. Para que serve esse teste? Para você conhecer o seu papel e saber qual é o limite dele de absorção de pigmento. Esse é um teste muito interessante de você fazer quando você testa uma marca nova, para você se adaptar aos limites daquele papel e assim se adaptar, tá? Ao seu estilo de desenho, de pintura, enfim. O que eu vou fazer aqui? Desse lado eu tenho uma tira de papel de celulose e desse lado eu tenho uma tira de papel de algodão. A intenção não é dizer que um é melhor ou pior que o outro. A intenção é identificar o limite de cada um deles, tá? Esses números aqui estão me indicando quantas camadas de cor eu pretendo colocar aqui em cima, tá? Então, eu vou colocar uma camada nessa primeira faixa. Aqui embaixo eu vou colocar 2, 3 e assim sucessivamente. Mas eu preciso secar as camadas para poder repetir, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadradinho aqui e vou repetir esse mesmo quadradinho até o final. Aí a primeira vai ter uma camada só, aí eu repito a segunda no 2 e vou até o final. E assim eu faço dos dois lados, tá? Quando eu começar a identificar a diferença entre o de algodão e celulose, eu tento dar o zoom para vocês colocarem, conseguirem enxergar a diferença, tá? Então vamos lá. Tô aqui com a minha tinta já diluída aqui no meu godê. Eu peguei uma cor aleatória. Ela não está extremamente transparente, mas também não tá muito densa, tá? Se tiver dúvida sobre o quanto diluir ou não, pega um pedacinho de papel e testa. Se achar que tá transparente demais a sua camada ou de menos, volta pro pigmento ou volta pra água, tá? Esse aqui é um pouquinho de pigmento que eu deixei aqui separado. Eu vou colocar um pouquinho mais de pigmento e volto aqui no godê. Misturo bem, tá? Ó, já tá um pouquinho mais escuro. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o meu processo de quadradinhos aqui, de um em um, tá? Bora lá!
Vamos para a quinta camada. Minha tinta aqui tá quase acabando, mas acho que ainda vai dar. Quinta camada. Ó, nessa quinta camada, eu já começo a perceber que o papel de celulose já tá ficando saturado. E eu, conforme eu passo a tinta e o pincel, eu percebo que eu estou já movimentando a camada anterior, mesmo ela estando seca, tá? Então, eu já identifiquei que o limite do meu papel de celulose, que nesse exemplo aqui, são 5 camadas, assim, já forçando a amizade, tá? Na quarta camada, eu achei que ele já se comportou muito bem. Na quinta, eu tô vendo que eu consigo ver quando eu passo o pincel que o pigmento da camada anterior tá dando uma movimentada conforme eu passo o pincel, tá? Assim que eu terminar a sexta camada, eu dou um zoom para vocês verem a diferença entre um e outro, tá? Vou secar. Ó, eu consigo ver aqui a trama do papel conforme eu passo o pincel. E aqui eu já vejo que a cobertura tá bem plana, tá quase com cara de guache aqui. Que a gente não fez uma mistura tão transparente assim. Aqui não, aqui eu consigo ainda ver a trama do pincel, a trama do papel, porque quando eu passo o pincel, o pigmento da camada anterior ele se movimenta. Então eu vou secar e dou o zoom para vocês. Tá aqui o nosso teste de estresse. A gente testa a amizade do papel, tá? Então eu vou focar aqui da quarta camada para baixo, porque foi na quinta e na sexta que eu percebi que o pigmento, conforme eu passo o pincel molhado, ele sai. E eu consigo ver a trama do papel na quinta e na sexta camada, tá? Aqui não, aqui ele ficou plano do começo ao fim, eu não percebi diferença no comportamento, tá? Mas aqui eu percebi. Embora ele tenha, ao secar, ele tenha se comportado muito bem, porque estão super parecidos, o cuidado que se deve ter na quinta e na sexta camada com o papel de celulose é justamente o esfrega-esfrega do pincel. Eu vou passar o pincel aqui só com água, para ver se vocês conseguem ver. Ó, já dá para ver que vocês conseguem ver a trama do papel embaixo. Mesmo estando seco. Porque eu tô reativando essa camada superficial de pigmento com a água. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Isso não acontece. Eu reativo de qualquer jeito a tinta, ele sai um pouquinho do pincel, mas eu não vejo a trama do papel, tá? Tá, ó, de ladinho assim consegue ver. Então, se eu continuar a esfregar o pincel aqui, ele vai tirar
as camadas de baixo, tá? Então, quanto mais camadas você colocar no seu trabalho, mais delicado o trabalho com o pincel precisa ser, senão você tira as camadas anteriores, tá? Então, esse teste de estresse aqui te guia para saber até onde você pode ir de maneira confortável com as camadas no papel, onde você tem que começar a tomar cuidado e usar camadas com menos água, por exemplo. Quando você vai fazer algum tipo de sombra, alguma coisa, você já vai estar entre a terceira, a quarta camada, dependendo do trabalho. Então aí você não fica esfregando tanto o pincel no mesmo lugar. Você vai só em alguns pontos para colocar alguma sombra, alguma coisa assim, né? Então, você conhecendo esses limites, você consegue se policiar no seu trabalho, tá? Então, esse é o teste de estresse que eu queria deixar para vocês. Então, toda vez que vocês tiverem um papel novo aí, vale a pena fazer esse tipo de teste, porque você vai conseguir balizar o seu trabalho e controlar a água, o pigmento e o quanto de trabalho do pincel em cima do seu papel, tá bom? Então, um beijo para vocês.